Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 16 de setembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2056, tem 7 páginas, 50 logias e 18 máximos. O tema é poliglotismo e interassistencial. A especialidade é a interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Otto, que está aqui muito bem acompanhado pela assessora. De modo que vocês podem mandar, porque ele está acostumado a receber uma saraivada de refutações, não é isso? Definição. O poliglotismo interassistencial é a habilidade vivenciada de a consciência se comunicar em 3 ou mais idiomas, incluindo a língua nativa, com a intenção de prestar serviços assistenciais intra- e extrafisicamente, as consciências e consciências, com tecnicidade e comprometimento a partir da cosmoética e do universalismo. A assimilação da língua, encaixando-a nos trilhos da autopensenidade. A percepção e mudança de holopensene em função do idioma. A incumbência do poliglota de construir pontes entre pessoas e sociedades. A mediação de conhecimentos essenciais para a realização da Max Proex grupal. A possibilidade de soltar as amarras mais antigas da interprisão grupo-kármica pessoal. A integridade da intenção assistencial na comunicabilidade poliglótica. O pragmatismo na aplicação do Megatrafor identificado. Eu li apenas um pedaço, ainda tem muito mais. O fato de mesmo os maiores poliglotas falarem fluentemente apenas 2 ou 3 idiomas mais utilizados. O fato de o poliglotismo se erigir alicerçado na língua materna. A inspiração em língua estrangeira durante as dinâmicas parapsíquicas. A projeção com amparadores falando línguas diversas. Os trabalhos assistenciais parapsíquicos da TENEPS enriquecidos pelos engramas eruditos e poliglóticos do dicionário cerebral. O amparador de função soprando a palavra certa durante o trabalho poliglótico. Agora, na remissiologia, nós temos de 15 itens, destacamos autoexpressão, avanço mental somático, consciência, dicionário cerebral analógico e senso universalista. Frase enfática. O poliglotismo interassistencial constitui vocação cosmoética e universalista da consciência dedicada a construir pontes evolutivas entre povos e consciências de línguas e culturas distintas. Você vivencia o poliglotismo interassistencial? Qual o saldo prático para a ficha evolutiva pessoal? Agora, na filmografia tem 2 indicações de filmes e na bibliografia específica tem 13 itens e 1 na webgrafia. Agora, questionamento. Durante um voo com destino a Belém, percebi a aeronave voando por dentro de um ducto, uma tubulação. A ideia era de um caminho de proteção e segurança. Pergunto se tal fenômeno é possível, qual a origem da sua formação e criação. Caso seja possível, o trabalho com as energias dentro da aeronave pode propiciar o fenômeno? Algum tempo depois, em conversa com o professor Marcelo da Luz, falei para o mesmo que o trabalho dele seria interessante nessa cidade, que é Recife. Mas ele falou ali Belém, mas ele é de Recife. Nessa cidade, pela característica religiosa da mesma. Ele relatou alguma sincronicidade de contato com pessoas que tinham algum envolvimento com a cidade. Esse fato poderia haver conduto de proteção durante o voo? Isso aí é uma coisa para se pensar, né? Anota isso e vamos pesquisar. Respondendo sua dúvida no final da tertúlia 2055, no extrafísico você não está vendo consciência em dimensões diferentes, e sim se valendo do fenômeno da ressonância psíquica, que ocorre nessa mesma dimensão em que você está projetado. Assim, igualmente ocorre em nossa dimensão física, quando o vidente consegue ver uma entidade ao mesmo local, outro vidente não consegue ver.
Isso aí é um jeito de explicar, mas eu já conheço isso aqui. Não explico o que eu estou falando, não. Como é que eu fico sabendo das coisas, só eu e ninguém fica? O negócio é mais sério do que esse processo, apenas de ressonância. Eu acho ainda um pouquinho fraquinho para explicar. Tem outro aqui que estão perguntando o seguinte. Ontem, no final da tertúlia, o senhor falou sobre as diferenças de dimensões e a capacidade que as três consciências tiveram para não serem percebidas pelos outros presentes, apenas o senhor percebia. Como pediu para arranjar um nome para esse fenômeno, sugiro que seja de paralelo multidimensional. Acha conveniente? Já existe esse termo na conscienciologia? Não, aí no caso é paralelismo multidimensional, não é paralelo, paralelismo. Até um certo ponto pode ser, mas está vendo? Já tem dois nomes aí para o assunto. É um caso para a gente estudar. Tenho 15 anos e estou com uma namoradinha que tende 100% para a conscienciologia, mas vive dentro de uma bolha feita pela mãe cristã que chega ao ponto de nem deixar ela sair de casa para ir na padaria. Eu sentindo algo forte por ela e ela também. O que fazer? Deixa para lá ou se ver escondido? Olha, aí vai com calma, vamos ver o que acontece. Vocês são moços, já tem muita coisa pela frente. Eu quero lembrar para você que você só tem 15% da vida. Todo mundo está vivendo 100 anos. 15 anos é 15%, é muito pouco. Vai com calma. Gostaria de conselho ou opinião. Tenho 30 anos e desde os 6 já tinha certeza da minha vocação. Seria pintor. Sou excelente artista, porém minha carreira é um fiasco. Sobrevivo de bicos e da ajuda da família. Tentei alternativa de trabalho relacionada com a cultura. Não obtive sucesso. Penso em mudar de profissão e tentar a carreira diplomática. Mas sempre que penso em abandonar a arte, sinto um vazio interno e perda de afinidade com o mundo. Sinto que tenho algo importante a realizar. Se é assim, insista aí com a sua pintura, vamos ver o que é que vai dar. Qualquer coisa apareça aqui para você conversar com os nossos artistas. Aqui tem uns especializados em certas coisas, seria bom. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. É um processo para o Estado palestino. É agora no dia 20, lá na Praça do Mitre. É às 5 horas da tarde. Participe do ato em prol do reconhecimento do Estado da Palestina. Palestina já. Reconhecimento do Estado. Há 64 anos está sendo postergada a criação do Estado da Palestina, quando foi criado pela ONU o Estado de Israel. Deveria ser também ter criado o Estado da Palestina. Mas até hoje, sob extermínio, o novo palestino, o povo palestino viu Israel subtrair seu território e vem sendo impedido de viver como uma nação livre e soberana. Reconhecer o Estado palestino é corrigir uma grande justiça que extrapolou os limites da questão nacional do povo palestino e transformou-se em uma luta humanitária. Participe desse ato. Olha, eu assino embaixo tudo que está falando aqui. Eu desejaria o seguinte, ô João, se aparece lá para você me representar, por favor, você vai lá e me representa. Ó, 20/9, 17 horas, Praça do Mitre, a solenidade pública. Vai lá, entende? Dia 20. É daqui 4 dias. Daqui 4 dias, tá bom? Agora, o João vai lá me representando, porque eu sou 100% favorável a isso aqui. Acho que foi um erro. E outra coisa, teve gente brasileira que errou nisso aqui, que foi o Oswaldo Aranha, que ele ajudou a criar o Estado de Israel e não criou o Estado da Palestina. Eles entraram lá pensando que lá não tivesse ninguém. Até hoje estão matando gente lá sem parar, de um lado e do outro. Outra coisa, esses caras são tudo primos uns dos outros, em matéria de etnia, e fica se matando. Agora, gente, isso é 1948. Faz o cálculo aí, por isso que eles estão falando em 62 anos. 48, 62 anos. Eles têm razão. Entende? Precisava de acertar isso aí mesmo. Agora é uma vergonha. Israel não perdoa, eles se vingam, não há perdão, não há nada, é princípio italiano. Agora, os palestinos e os árabes estão fazendo a mesma coisa, estão matando eles mesmos, os parentes deles, tudo. Israel está cercado de inimigos, né? Ele está se cercando cada vez mais de raiva contra Agora ele parece que eles vão fazer mesmo, que os americanos já viram que não tem jeito.
Não adianta estar puxando lá as coisas de Israel, porque os Estados Unidos vivem sob o dinheiro dos judeus, então eles não dão conta em Israel de modo nenhum. Israel é como se fosse um novo Estado americano, estadunidense. Então é um problema isso aí. A Turquia cortou relações diplomáticas com Israel recentemente, que era o único aliado que eles tinham na região, a Turquia. Pois é. Vamos ver como é que fica isso. Viva os palestinos, viva o Estado palestino, tá certo? Gente, eu entrego agora o professor Otto a vocês. Faz favor, Adendário. Na fatologia da página 50, é a 8ª linha de baixo para cima. O amoldamento ao espírito de cada língua. O amoldamento ao espírito de cada língua. Você quer saber então em relação a esse, o amoldamento ao espírito de cada língua, correto? Correto. Muito bem, cada língua tem um espírito que a gente fala aqui, são as idiosincrasias da língua. Então, por exemplo, quando vai falar italiano, quando você vai para a Itália, você incorpora o processo italiano, você se amolda ao espírito daquela língua, então você naturalmente pode acabar falando mais alto com os colegas, o que no Brasil poderia ser considerado uma ofensa ou até uma briga entre os italianos é normal. Então isso mostra de uma maneira bem prática que é o amoldamento ao existe uma expressão que é o seguinte: em Roma, seja romano; em Paris, seja parisiense; em New York, seja neo-iorquino. Não. Nem precisa. Não, mas ele precisa de ir a Sicília. Mas o povo se ofende. O negócio dele é Sicília. O povo se ofende mesmo quando se fala. É Sicília, não é o seu problema? O capo de tutti capo está na Sicília, não é isso? O seu chefe. Agora teve uma batatada do Berlusconi última. Ele chamou a primeira-ministra alemã lá, a Merkel, né? De gorda. Já está demais. Não me fale em Berlusconi. Eu já considero fora do meu dicionário. Não dá mais. Agora, a outra, em seguida, a mudança de ego acompanhando a mudança de língua, que é mais ou menos... deriva disso mesmo, Arlindo, porque o que acontece? Você, então, a gente está falando de poliglotismo, então envolve vários idiomas. A gente falou o caso do italiano. Vamos pegar o caso do francês. O francês já é um pouco mais compenetrado do que o italiano. E o espírito da língua francesa tem um pouco, talvez, um certo individualismo, uma certa afetação às vezes dependendo do parisiense, são um pouco mais cortantes. Então tem um amoldamento a essa língua. Quando você está trabalhando com processos poliglóticos, você vai, por exemplo, nesse caso, você está trabalhando com italianos e franceses. Vamos supor que você está trabalhando como guia de turismo, atendendo italianos e franceses. Você vai ter que mudar de um para outro. Então você vai praticamente mudar de ego nesse processo. Com os italianos você vai agir de uma maneira, como o professor Paulo estava falando, com os franceses de outra. Então você vai se amoldando ao espírito de cada língua. Quando você se amolda uma e a outra, você muda. No francês. Ele acabou de dizer que os franceses são mais inteligentes que os italianos. E olha isso, hein? Olha bem. Mas eu tenho bastante ligação com a França. Agora, eu já tinha te falado que eu fui uma vez para a França, eu quase nem falo francês. Tive um curso básico, muito tempo. No colégio eu tinha francês. E o que aconteceu? Aí eu entendia, o pessoal falava... Eles falaram que lá não tinha pizza, foi isso? Eu não chegava a falar, eu entendia o que eles falavam, sei lá... E nesses países de língua espanhola, sempre que eu vou, eu começo a falar fluente, assim, eu fico admirado. Como é que eu falo? Sim, mas isso faz parte do serviço. Ninguém me ensinou espanhol, eu já pequenininho já sabia espanhol. Cada um faz o que pode. Mas tem onde a gente tem um raporte grande, a gente tem que facilitar. Eu estava conversando hoje com ele na hora do almoço. A gente tem um raporte grande do passado ali, se começa, aquilo influencia o holopensene junto, né? Também. Quando você aprende idiomas depois da maturidade biológica ou já na adultidade, algumas pessoas relatam que ela sente como se estivesse se manifestando com um ego diferente quando ela aprofunda num determinado idioma. Então isso também tem a ver com essa mudança de ego, acompanhando a mudança de idioma. Essa mudança de ego realmente ocorre. Agora, aqui mais abaixo,
Na linha abaixo aqui tem a hipótese de Sapir-Whorf. Não saberia o que é isso, pode explicar. Isso aqui foram dois pesquisadores que, em momentos diferentes, chegaram às mesmas conclusões. Então era o Benjamin Lee Whorf e o Edward Sapir. Eles trabalharam com a seguinte hipótese, em suma, que a língua determina a visão de mundo da pessoa, determina o pensamento dela. Isso que é a hipótese de Sapir-Whorf. Então, eles têm alguns fatos sociolinguísticos que corroboram essa hipótese. Por exemplo, eles gostam de citar muito o caso dos esquimós, que tem várias palavras para neve, a brancura da neve. Eles gostam de citar, por exemplo, algumas tribos indígenas que contam só até o número 5, que é o dedo que eles têm nas mãos, e por aí vai. De alguma maneira, esse conceito de que a língua determina a visão de mundo da pessoa se popularizou. Você tem hoje várias pessoas, são variações do mesmo tema, falando que, claro, o dicionário cerebral da pessoa, quanto maior o seu dicionário cerebral, maior a sua capacidade de categorização da realidade, dos fenômenos que existem, maior a sua capacidade de interpretação. Consequentemente, maior a sua visão, enfim, sua cosmovisão e por aí em diante. Então, tudo isso deriva até certo ponto dessa hipótese de Sapir-Whorf. Outro, aqui no ar. Outro. Vai continuar? Desculpa. Continua. Continua, Leandro. Temos tempo. Não, era só sobre... Não, essa hipótese aqui... Temos tempo. Eu tinha completado que isso foi uma pesquisa bem profunda, pelo que ele falou, dessa Sapir-Whorf. Mas depois, mais na frente, você fala alguma coisa de relacionado a isso, tem a questão do aquele termo alemão que tem a ver com isso também. Na estrangerismologia, né? Uhum. Weltanschauung. O alargamento da Weltanschauung, exato, que é justamente a cosmovisão da pessoa. O alargamento da visão de mundo, da mundivisão. Uhum. Ok. Tânia? Podemos? Podemos. Na página 51, na ciclologia, essa sequência que você colocou. Por que você botou a autodisponibilidade no final? Quer dizer, aí começa tudo de novo, é isso? Exato. Não seria primeiro? Vou dar um exemplo para você. Isso, obrigada. Vamos supor que, isso aconteceu comigo várias vezes, um exemplo bem chão. Vamos supor que aqui é uma cidade de muitos turistas, eu trabalhei como guia de turismo há algum tempo. Você então está na cidade, você pega um ônibus para ir a determinado lugar e você encontra um casal de turistas que está tentando pagar o ônibus, só que o trocador não consegue informar quanto é que é, eles estão com dificuldades. Então você observa aquilo, você aborda o casal, você aborda, pergunta se eles precisam de ajuda, claro que eles precisam, você vai ajudá-los, eles vão pagar, vão receber o troco, vão passar pela roleta, você vai finalizar o atendimento. E você vai se colocar de prontidão para qualquer outra necessidade deles. E aí volta na abordagem, porque quando eles forem descer no ponto, eles não vão saber direitinho onde é que é, vão te perguntar de novo. Aí você aborda, informa onde é que eles têm que descer, assim eles vão descer e vão continuar, vão para o hotel que eles têm que ir. Então, um exemplo bem, vamos dizer assim, corriqueiro até certo ponto de como é que isso pode ocorrer. Claro, a disponibilidade pode ocorrer no início, mas seria uma prontidão, né? Já que é um ciclo, tanto faz a ordem que aparece, é um ciclo, vai voltar de qualquer maneira. Eu achei estranho, né? A autodisponibilidade, mas ok, vai acontecer o tempo todo, né? Numa sequência. Exato. Porque interessante o original, né? Quando a gente faz o exemplo, a sequência. Mas muito obrigada. Muito obrigada pela explicação. Otto, página 50. Na patologia, na primeira linha, a última palavra, a incumbência do poliglota de construir pontes entre pessoas e sociedades. Você poderia aprofundar e citar um exemplo?
Isso tem a ver também com a nossa frase enfática, que é o seguinte: o poliglota dedicado ao processo, o poliglota que entende que isso é a vocação dele, ele se dedica a aprender idiomas, ele tem uma responsabilidade grupocármica de poder ajudar os próximos, de poder fazer essa ponte. O que acontece? Ele então vai perceber essa vocação e vai trabalhar de maneira a criar essa ponte. Então é uma incumbência, até certo ponto autoimposta, dele de fazer essa ponte, criar a ponte entre pessoas e sociedades. Como é que se cria essa ponte entre pessoas e sociedades? Você cria uma ponte, por exemplo, quando você faz traduções escritas. A tradução escrita, você pega uma obra literária, você pega, por exemplo, a Comédia Humana de Balzac. Você tem que trazê-la para o português para poder difundir esse monumento do espírito francês na cultura brasileira. Você então vai fazer essa tradução. É a incumbência de um poliglota. A tradução é a incumbência de um poliglota, está construindo uma ponte entre duas sociedades, a sociedade francesa e a brasileira. A brasileira está entendendo melhor a francesa e você está divulgando um trabalho da França no Brasil. Essa ponte entre pessoas pode ser a ponte, por exemplo, se você trabalha como um intérprete acompanhante, você está acompanhando um ministro de Estado, por exemplo, que vai se comunicar a alto nível num evento com empresários internacionais. Você então vai ajudá-lo na comunicação para fechar negócios, enfim, para conseguir construir agendas em comum. E aí, nesse momento, você está construindo pontes entre pessoas, que não deixa também de ser entre sociedades por decorrência. Então, a incumbência do poliglota, ficou claro para você, nesse sentido? De nada. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar, na página 51, da polinomiologia, o último item. Qual a experiência ao respeito? Ah, tá. O polinômio, amparador do assistido, amparador do assistente, consim assistente, consim assistida. Isso aqui funciona da seguinte maneira. A maioria das coisas que eu falo aqui derivam da minha experiência, principalmente como guia de turismo e como intérprete. Então, lidando com pessoas, né, no trabalho, processo profissional do poliglota. Então, o que acontece aqui? Você está atendendo uma pessoa e você então percebe, você sente uma inspiração de ficar mais atenta às questões energéticas do turista que você está atendendo. Nesse momento você percebe o amparador do turista. Quando você percebe que aquele turista... Não, é que isso aconteceu comigo. Não, que, no melhor. No melhor dos casos. Esse caso era interessante, porque era um senhor que sofria de uma doença crônica irreversível e ele não se vitimizava com o processo. Ele tinha que andar com cadeira de roda por todo o parque argentino. Quem já viu isso sabe que é uma dificuldade imensa. E você tem que, né, enfim, ter uma paciência maior com esse processo. Então, quando percebi o amparador desse turista, era um estadunidense, me facilitou, já estava com uma predisposição boa para com ele, mas me deixou ainda mais consciente quanto às possibilidades decorrências do que poderia vir daquele trabalho, mais consciente, mais atento ao que poderia vir energeticamente. E depois teve uma situação que aconteceu uma assistência para uma terceira pessoa a partir da experiência desse senhor. Então, o que aconteceu aí? Abstraindo o fato. Isso aqui não deixa de ser uma hipótese de trabalho em certo ponto. O amparador da pessoa, do turista, entrou em contato com o meu amparador que eu não estava pensando nele, não estava com uma sensibilização energética aguçada no momento. O meu amparador, de alguma maneira, me despertou para isso. Eu, então, percebi, pude fazer assistência a ele. Então, é esse ciclo, esse polinômio. Poderia ser um ciclo também, que é o amparador do assistente, o amparador do assistido, o amparador do assistido, do assistente, consim assistente, consim assistida. Tá. Ficou claro? Tá. Patologia. A possibilidade de soltar as amarras mais antigas da interpretação grupocármica pessoal. Isso é interessante, né? É uma possibilidade, não está dizendo que vai soltar, porque vai depender da pessoa. Porque o que acontece? Você, como guia, você começa a perceber a quantidade de nacionalidades e pessoas com que você trabalha. Eu trabalhei durante 6 anos como guia de turismo, eu atendi mais de 2.000 pessoas de 58 países. E era um país, às vezes era uma pessoa, por exemplo, da Tanzânia ou do Zimbábue.
E você se questiona, aí depois eu ia estudar aqueles países, né? Era interessante esse processo. Aí você pensa, bom, alguma relação tem, senão eu não ia estar em contato com essa pessoa. Veja, é um contato raro de acontecer. Sendo raro de acontecer, é uma oportunidade. Se você tem interprisão ou não, vai ficar na dúvida. De qualquer maneira, faça assistência, porque se tiver, você está com a possibilidade de soltar aquela amarra. Entende? Então há uma possibilidade de soltar as amarras mais antigas. Alguns profissionais que não têm essa consciência e às vezes pensam simplesmente no ganho financeiro que podem ter, eles estão agindo ao contrário. Eles estão às vezes agrilhoando cada vez mais o processo. Então ficar consciente dessa possibilidade. Ver com interesse pessoal, porque eu estou fazendo traduções, não tenho seu traquejo, mas estou fazendo traduções há muitos anos. Então, a gente vai descobrindo todo o trabalho interassistencial que tem, não somente com a tradução do idioma mesmo, tem a ver com a interpretação dos padrões holopensênicos das consciências e consciências atuantes no momento, sabe? Então é muito importante poder esclarecer isso, porque faz parte, tem muito a ver com isto de soltar as amarras, mas a respeito da profilaxia da consciência, né? Eu pensava quando você coloca aqui o amoldamento ao espírito de cada língua e a percepção e mudança de holopensene em função do idioma, eu pensava como a profilaxia das fobias a respeito do interculturalismo, como isso vai aparecendo como processo, né? Em prol do universalismo mesmo. Claro. Aqui, por exemplo, que você citou, Cristina, esse último da pensenologia, na página 49, a percepção e mudança de holopensene em função do idioma. Então o estrangeiro chegou hoje no seu país, acabou de chegar, você pegou ele no aeroporto e você leva para as cataratas brasileiras ou argentinas. Ele está impregnado do holopensene do país dele ainda. Nesse momento, você o atendendo, você acaba entrando no holopensene dele, por consequência no holopensene do país dele. Isso. Que tem, claro, uma língua permeando todo esse processo. Então você percebe isso. Você tem que ter a capacidade de assimilar e desassimilar. Isso, uma nacionalidade. E você, às vezes, está trabalhando com 2, 3, 4 ali ao mesmo tempo. Então, você vai também entrar no holopensene da outra pessoa que está ali. E aí, então, você vai perceber essa mudança de holopensene. Entende? Agora, talvez que na tradução escrita isso também ocorra. Só que aqui, quando você está com contato direto na interpretação... que já é outra coisa. É um outro ritmo, né? Exato, exato. Precisa de outro ritmo. Exato. Mas está muito bom, porque assim e desassim, a gente começa a ir deixando justamente o culturalismo, tudo o que tem a ver com a fixação numa língua, num povo, a gente começa a crescer nesse aspecto, sabe? Isso é o que eu estou experimentando com o tempo. O aprendizado de abrir o quebra, eu coloco no verbete que eu vou fazer, o universalismo como quebra barreiras da comunicação interconsciencial. E eu acho é um senso, sabe? Então, isso a respeito da interassistencialidade fica muito claro para mim. Ao verbetógrafo, poderia detalhar em Megapensenologia, página 50, o Megapenseno trivocabular, poliglotismo interassistencial, self-largesse. O professor Valdo fala muito de large, só que eu queria achar uma palavra que fosse a qualidade do large, então tive que recorrer a largesse. E aí eu não poderia usar auto-largesse, que poderia criar algum problema. O pessoal da revisão aconselhou usar o self para ficar tudo no mesmo idioma. Muito bem. O que acontece? Estamos falando de um processo de megatrafor. Tá? O poliglotismo interassistencial, pelo menos no meu caso, deriva do uso de um megatrafor. Sendo o uso de megatrafor para assistência dos outros, tem que ser um processo large. Isso envolve um processo large. Primeiro, quando você faz assistência, e segundo, quando você faz assistência com o seu megatrafor. Então, é um processo large na aplicação.
E também na aplicação da sua capacidade de aprendizado. Então, se você tem facilidades para aprender idiomas, não há por que você se restringir a aprender 1, 2 e ficar em uma situação perfunctória. Vale a pena você aprofundar, aprender vários idiomas, por isso que a questão do poliglotismo em si já mostra uma questão larga. Então, você pode aprender vários idiomas e, a partir disso, fazer assistência para os outros. Então, você entra num ciclo virtuoso da largesse, no caso. Então, foi isso que eu quis ilustrar. Self-largesse aqui porque é um processo pessoal meu. Então, o Megatrafor da maxicomunicabilidade, que se reveste de caráter poliglótico aqui no caso, aplicado na prática, assistência aos outros, dá no poliglotismo interassistencial. Então, isso tudo feito de maneira consciente dá nesse Mega Pensene. Em Fatologia, página 49, 11ª linha. Poderia explicar o pseudo-glamour do poliglotismo? E na 6ª linha de baixo para cima, a hipótese Sapir-Whorf. O pseudo-glamour do poliglotismo é o seguinte: tudo que envolve vários idiomas tende a criar uma aura de glamour, uma aura de refinamento em torno da pessoa. Quando a pessoa trabalha com isso, geralmente as outras, mas que bacana, que interessante ser poliglota. Na verdade, envolve muito trabalho. Ser poliglota é mais trabalho do que glamour, por isso que é um pseudo-glamour. Por que é mais trabalho? Porque quando você tem vários idiomas e você trabalha profissionalmente com isso, como eu quis definir aqui nesse verbete, com tecnicidade e comprometimento, você não pode se permitir ficar enferrujado no idioma. E tem que falar pelos cotovelos, você esqueceu de falar isso. Pois é. Então, veja, todo esse processo faz com que não exista nenhum glamour, existe trabalho. Então, acho que ficou claro aí. Em Pensenologia, página 49, 3ª linha. Poderia explicar a assimilação da língua encaixando-a nos trilhos da autopensenidade? Essa que é e na interessante. 6ª linha, percepção e mudança de holopensene em função do idioma. Esse a gente acabou de explicar, esse último, né? A assimilação da língua encaixando nos trilhos da autopensenidade é o seguinte: muita gente às vezes fica até com sentimento de culpa quando ela se dedica ao aprendizado de idioma e não chega num nível parecido com o do nativo. Eu acho, na minha experiência, que é praticamente impossível e eu acho que não há necessidade de você querer falar igual um nativo. Eu acho que não é por aí. Isso é bobagem, eu concordo. O que interessa é o seguinte: se você tem retilinearidade autopensênica, essa é a premissa, tem que ter retilinearidade. Você pode fazer o que com outro idioma? Você aprende como é que ele se estrutura, que tudo é variação em torno de sujeito, verbo e complemento. SVC. Você aprende como é que aquela língua se estrutura, sujeito, verbo e complemento. Os verbos, as preposições, como é que tudo se organiza. Encaixa na lógica. E as bocas geralmente são iguais. E as línguas também. É isso que eu quero dizer. O mecanismo é o mesmo. Articulatório, né? Assim que eu dominar o idioma inglês, aprenderei francês, alemão, italiano ou espanhol. Existe alguma sequência que facilite o aprendizado desses idiomas? O que o verbetógrafo aconselha? Ela estudar o que ela gosta mais. Porque a motivação é tudo. Ou que ela gosta mais ou o que estão pedindo. Às vezes é a necessidade mas profissional. agora, do ponto de vista prático, seria bom falar, né? Que o ideal é português, inglês e espanhol. Não, claro, é evidente. Mas veja, se a pessoa... Agora, espanhol não precisa estudar muito, porque é só ficar resfriado, aí começa a falar espanhol. Já começa a falar. Ou então, se estudar a fundo o português, chega no espanhol também. Pois é. Pois é. É inevitável. Agora, o espanhol aqui, principalmente na nossa área, professor Valdo, já que você citou, é praticamente obrigatório. Eu acredito que tem até uma função política nesse processo, de você se comunicar em espanhol. Não tem por que você precisar recorrer a uma terceira língua, entende? Agora, eu dou uma dica aí para ele. Se você está abonado, tem alguma facilidade, por exemplo, estude italiano indo à Itália. Rapidinho, vai lá, passa uma temporada, não precisa ficar lá muito tempo. E você já vem falando alguma coisa. O ideal sempre é isso. ajuda, incentiva, estimula. O ideal no aprendizado de idioma é realmente... Agora, o que acontece? Se a pessoa vai querer fazer isso, professor, com o inglês, por exemplo, ela tem que tomar alguns cuidados. Às vezes a pessoa viaja, faz intercâmbio e só fica com os amigos brasileiros, acaba não praticando. Então tem que evitar os amigos brasileiros. Não, e também precisa de olhar onde ela vai, porque senão ela vem com tóxico. Claro. Porque todo mundo lá usa tóxico.
Outra coisa é o seguinte, se ela vai fazer intercâmbio, por exemplo, com o inglês, ela precisa já ir com um certo nível de idioma para ela não perder, a professora Kátia fala isso no livro dela, inclusive, ela não perder tempo para aprender o básico que ela pode aprender aqui. E outra coisa, se vai à França, precisa aprender umas frases básicas. A mais séria é comment ça coûte. Combien. Mas o melhor é o comment ça coûte. Pode ser. Quanto custa isso? Pois é, pode ser. Porque em Paris a pessoa vai ficar doida, né? Querer comprar tudo. Então a primeira coisa, tem que perguntar quanto. Porque senão o negócio é alto, ela não está sabendo nada, não tem preço, pronto. Como é que fica? E tem que saber reclamar. C'est cher, tem que aprender a falar isso também. C'est cher, tá caro. Ótimo. Agora, fala aí que você está segurando o microfone já há meia hora. Então, eu queria que ele comentasse o fato do poliglota lidar com bom humor perante o desconhecimento da maioria das pessoas acerca do poliglotismo, aqui na patologia. O que você pensou para colocar essa frase? Eu pensei aqui em algumas questões. Por exemplo, a pessoa, geralmente você escuta alguns mitos linguísticos de que, por exemplo, a pessoa só aprende idioma quando é pequeno, depois de grande já fica mais difícil, ou que a pessoa tem alguma espécie de facilidade maior e que é inatingível para as outras pessoas, porque algumas pessoas têm bloqueio para aprender idioma, sendo que é uma questão de educação. Outra coisa, as pessoas falam que inglês é fácil de aprender, o francês é difícil. Isso decorre porque fala no nível muito rudimentar o inglês, então realmente é mais fácil. O francês naquele início parece um pouco mais difícil, mas depois deslancha. E também eu quis chamar a atenção aqui, Eli, para a questão do profissional. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo a interpretação consecutiva com a simultânea. Tradução consecutiva com a simultânea. As pessoas acham que a tradução simultânea é o quê? O orador fala um pouco, você fala, traduz o que ele falou, ele retoma a fala e assim por diante. Isso é tradução consecutiva, não é a simultânea. A simultânea é aquela com os equipamentos, que você escuta e fala ao mesmo tempo. Então muitas pessoas confundem isso e vários outros mitos relacionados à linguagem, que você tem que lidar com bom humor e esclarecer. Aí o nosso papel nesse caso é esclarecê-las, por isso bom humor, porque o bom humor ajuda a esclarecer nesse caso. Esclarecer sobre esse universo aí. E outra coisa que eu queria saber, aproveitando assim a sua experiência, o que você acha mais eficiente em termos de traduciologia da terminologia da conscienciologia? É manter, por exemplo, termos como proexis, manter lá fora, ou a gente traduz para cada idioma, existential program e tantos outros aí? O que você acha dessa? Eu acho que é uma questão abacaxi, que é difícil, uma política linguística como você gosta de trabalhar, né? A política linguística. Eu acho que funcionaria da seguinte maneira. Vamos construir essa ideia. O que a gente tem de termos de informática? Muita coisa do inglês, termos de negócios e tal. Termos de ciência, por quê? A ciência está sendo desenvolvida nos países de língua inglesa, a ciência é um grande vetor de criação de neologismos. Aí a pessoa cria neologismos, aquele grupo científico cria neologismos, e acaba exportando os neologismos, você assimila porque você não está produzindo a ciência e passa a utilizá-los. O nosso caso aqui ocorre o inverso. Nós estamos produzindo uma ciência, certo? Aqui é o centro de produção, e a partir daqui que surge e se difunde a conscienciologia enquanto ciência. E o que acontece? Você, então, se cria alguns termos, os neologismos, onde o meu ponto de vista é que você poderia simplesmente exportar os termos. Muitos termos você pode exportar em português mesmo. Eu não vejo problema nisso. E aí, claro, a partir desse momento, o pessoal lá fora vai fazer o chamado empréstimo linguístico para as línguas deles. Claro que alguns termos, eles podem, vamos falar assim, da mesma maneira que a gente aportuguesa alguns, a gente faz o aportuguesamento, eles vão fazer o verbo que seria aí para a língua deles. Então, eles vão ter que criar políticas linguísticas a partir disso. Agora, do nosso ponto de vista aqui de tradução, eu acho que a gente precisa sentar no caso e ver quais termos a gente vai deixar em português mesmo, uma grande parte, e quais termos seriam traduzíveis, porque eu acho que seria um pouco de desperdício traduzir tudo. Não é só para tradução, não. É todo mundo, não é só para intérprete, não. Isso aí é a minha opinião. Conforme o caso, deve. Conforme o caso, não. Tem que adaptar e ver o que é que fica mais fácil para a compreensão. Fica mais fácil, né? Por exemplo, ter esses termos compostos, talvez sejam mais interessantes traduzir. Certo? Assim, os verbetes que têm títulos mais extensos, talvez seja interessante traduzir. Teria que analisar, mas tentar fazer uma regra
para que as unidades da IAC no mundo e de outras ICs que vierem surgir tivessem essa linha de tradução, né? É por isso que a gente precisa trabalhar com isso. É uma política terminológica. Uma política linguístico-terminológica de tradução. É preciso, mas eu concordo com vocês dois nesse sentido, realmente é isso mesmo. Olha, falta o microfone. Não somente dos termos que já tem problema, mas, por exemplo, você coloca aqui os falsos conatos. Isso também é todo um tema. A sinonímia é todo um tema. Porque não sempre, porque é verdade, não sempre sinonímia, antonímia tem a ver com a sinonímia do conceito da palavra. Então, isso também tem trabalho forte. Vocês estão observando que traduções ou tradutores são diferentes de intérpretes, né? Estão vendo aqui, ó. Você lá tem... é a tradutora, aqui é a intérprete. Até que é uma questão interessante. Vocês chegam em alguns pontos, vocês têm contato, mas não todos. Não todos, não todos. Você foi provocado? Da tradução, a interpretação da tradução. É o espírito da coisa. Mas olha, o intérprete é a mesma coisa. A interpretação do intérprete. Tem intérprete que muda tudo. O cara fala uma coisa, desfaz tudo aqui. Claro. Isso. Manter o conceito da caso ideia. aqui, ó, esse do tradutor e tradutor é interessante. Eu coloco como paradoxo isso aí. Por quê? Isso que você falou. É uma condição difícil. É íncito ao processo da tradução ocorrer uma espécie de... Não vou dizer corrupção, que seria um pouco... A não ser, por exemplo, alguns termos científicos que têm uma univocidade. Isso é aquilo. Não tem... Ali fica fácil. Técnico você traduz, não tem. Mudar. Aperte o botão da máquina para ela abrir isso, enfim. Agora o que acontece? Muitas coisas da tradução, aí a pessoa recorre... É a polivoricidade. Exato. Então... recorre, por exemplo, a idiomatismos que são muito específicos daquela cultura, ou referências culturais. Você é obrigado, é inerente ao processo tradutório, você adaptar isso. Existem várias técnicas. Então, nesse sentido, é correto você falar que o tradutor é um traidor. Por outro lado, ele é um aliado. Então, é um paradoxo. Por que ele é um aliado? 80% da literatura, claro que muita coisa não serve, mas 80% da nossa literatura aqui é traduzida. Quantos livros que nós lemos da cultura universal, de alemão, de francês, de grego, de latim, que foi por tradução? Então é um processo que a gente tem que conviver. Sei, mas que existe a traição, existe. Eu não posso fugir disso. Né? Não pode. Não pode. Mas, ô João, o que você queria, João? Otto, aqui na página 51, na tecnologia, você pode falar lá na última técnica da evitação da enganologia do mercado de ensino de idiomas? João, meu primeiro emprego aos 17 anos foi professor de inglês. E eu reparei que eles demoravam 6 meses para ensinar um negócio que eu podia ensinar em 2. Aí eu já senti que tinha alguma coisa estranha. Então, o que acontece? Outra coisa, quando você sai de uma escola e vai para outra, eles fazem um teste de nível, eles chamam de replacement test. E aí eles geralmente colocam você um nível abaixo. Isso acontecia, eu vi várias vezes. Então, claro... não quero criar confusão com os colegas que possam ter escolas de inglês ou alguma coisa nesse sentido. Eu dei muita aula de inglês em escolas, mas eu acho que a pessoa, o aluno, elas estão fazendo o negócio delas. Se é cosmético ou não quero entrar nesse mérito, fica a cargo de cada um verificar isso. Agora, a técnica da evitação é para a pessoa. Como é que a pessoa pode evitar isso? Ela pode usar, primeiro, a escola simplesmente como se ela tem uma dificuldade. Para que serve o professor? Simplesmente para puxar a orelha dela e para dar alguma disciplina. Se a pessoa tivesse disciplina própria, ela não ia precisar de escola para aprender idioma. Você tem tanto material hoje. Autodidatismo. Tanto material hoje. Internet e por aí vai. Em vez da técnica da evitação, ela vai usar a técnica da levitação. Agora tem uma coisa que eu penso, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que é uma coisa que eu reparo. Eu fiz curso de inglês no Brasil e fiz curso de inglês fora do Brasil. E uma coisa que eu reparo,
No Brasil, por exemplo, o aluno está falando, no momento que ele erra, o professor, normalmente, na maioria dos casos que eu vi, ele interrompe na hora e corrige o aluno. Uma pronúncia, qualquer coisa. Fora, não tem isso. Parece que eles deixam o aluno fluir com a fala dele e vai corrigindo, acho que eles vão vendo os pontos mais sérios e eles intervêm na fala dele quando vê que o problema é mais sério para não virar um vício. E eu reparo que essa intervenção na hora do erro, às vezes inibe a pessoa de falar, fica insegura de cometer um erro de pronúncia ou qualquer coisa. Não sei se... Agora, seria bom você explicar, você aprendeu mais no Brasil ou fora daqui? Porque senão fica assim, eu estudei aqui no Brasil, estudei lá fora, não aprendi nada. Continua sem saber. Aprendi um pouquinho mais fora. Onde é que você aprendeu mais? Como é que fica? Preciso de ver. Mas eu aprendi um pouquinho mais fora. Aprendi na Austrália, eu morei na Austrália. Eu aprendi... Você parece ser uma pessoa comunicativa, né, João? Então, para você é interessante... Não, e ele gosta de canguru por causa disso. Então, um conflito entre a fluência e a precisão. O que acontece? Você é corrigido normalmente por professores brasileiros que estão ensinando inglês. Lá fora são nativos que estão ensinando inglês. Isso já muda toda a questão. Muitas vezes o professor brasileiro ele acha que a pronúncia é mais importante do que a fluência, que, concordo com você, não é bem por aí. Até porque os nativos já estão mais tolerantes aos múltiplos sotaques. O que é o inglês, na verdade? O que você vai definir hoje como inglês? Só o inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos, sendo que hoje já está internacionalizado, é falado como segundo idioma por muitos povos e muitas pessoas? Então você tem uma miríade de sotaques. Então isso tudo facilita. Essa questão de você querer focar muito na precisão é secundário. Agora, ainda existe um outro aspecto que serve para a gente considerar, que é um aspecto consciencial ou psicológico. A pessoa, se está no exterior, ela se esforça mais para aprender o idioma. Aqui não. Isso é muito sério. No país nativo, a pessoa não vai fazer esforço porque está aqui, então... Mas lá fora, não, ela vê que aquilo é drástico, é crítico, é grave. Ela se esforça mais, você não acha? Uma outra coisa interessante, que uma vez eu vi uma pesquisa falando sobre o que os nativos consideram um erro grave e o que os professores, no caso brasileiros, no nosso caso, acham um erro grave. Era totalmente diferente a avaliação, a apreciação. Então, esse fato de você ser nativo ou não ser nativo, do idioma que você está ensinando, influencia muito no próprio processo do ensino. Às vezes você corrige alguma coisa que para o nativo não é o foco. Então você está fora de foco, justamente. Tem que considerar isso. Tudo bem aí, João Paulo? Quem mais? Cadê os outros poliglotas aí? Eu tenho uma questão aqui, sugestão. Aqui na fatologia, você incluir a teoria, ou talvez em teoriologia, a teoria da competência comunicativa do Delheims, que é bem assim atual e interessante porque ela fala de do aprendizado de idiomas, por exemplo, ela fala da competência gramatical, sociolinguística, pragmática, discursiva, é bem real essa teoria. Teoria da competência? Isso, teoria da competência comunicativa. E eu acho interessante colocá-la aqui. Sim. Porque também você sabe que, conhecida. De repente, você até reparou, concordo com você, de repente você até reparou que, olha só, 3, 6, 7, 8, 9, 10... Na 11ª linha de baixo para cima, na fatologia, página 50, eu ponho lá a competência linguística. De uma certa maneira, eu tentei tatear isso que você está falando, a competência linguística da pessoa. Então, agora, isso que você falou ela é mais ampla. Que ela eu vou pular para você. E outra coisa que eu queria que você falasse, nosso som está um pouco variando, é sobre assim, as vantagens, né, que a gente tem de aprender um idioma e otimizar a nossa compreensão, por exemplo, e aumentar a nossa comunicação com o amparador. Deixa eu ver se eu entendi. Aumentar a comunicação com o amparador? Isso. O fato da gente estar falando um idioma, aprender um idioma, a terceira pessoa de Mas esse não é isso, né?
vamos aumentar o nosso dicionário cerebral, vamos ampliar, certo? Estamos ampliando o nosso dicionário cerebral através do aprendizado de novas palavras, de novas formas de comunicação. E isso facilita, na minha opinião, isso aí já foi discutido, eu queria que você comentasse um pouco mais, facilita essa intercomunicação com os amparadores, o entendimento de novas realidades mais avançadas, exatamente pela ampliação do dicionário cerebral. Sem dúvida. Eu já tive inspiração de amparadores em inglês, em espanhol e em francês. E o professor Valdo tem aquele verbete Epicom lúcido, se eu não me engano, que ele põe lá poliglotismo, falando que para o Epicom é interessante o poliglotismo, que ele pode ter telepatia com amparadores de nacionalidades diversas. Então, é bastante claro que realmente vai ter uma ajuda, uma conectividade. E para você é interessante porque você, por exemplo, no seu trabalho multilingüe, você pode ter acesso a diferentes amparadores, diferentes realidades. É importante. É claro que por quê? O poliglotismo ele amplia o seu universo de interlocutores, mas tanto aqui no intra quanto no extrafísico. Então, naturalmente, tem que ver a qualidade do interlocutor, mas ajuda você também a acessar outros amparadores. Não sei se era por aí. Não, é isso, né? E aí uma outra pergunta também nessa linha, né, de falar bem o idioma. Você acha a gramática, saber gramática, importante? Secundário. Regra. Secundário. Secundário, mas se puder dominar é melhor. Melhor. Mas vem em segundo lugar. Vem em segundo lugar. Por quê? Justamente isso que o João Paulo estava falando. Se você não aprende, depende do que você está falando, no aprendizado, se focar muito na gramática, você pode criar uma dificuldade com a pessoa, principalmente hoje, onde o ensino de gramática do português na escola é fraco, é débil, as pessoas não têm um aprofundamento. Antigamente, uma das primeiras abordagens de ensino de idiomas era a tradução dos clássicos, você sabe bem, você estudou isso, se traduziam do latim. Então as pessoas aprendiam latim assim, traduzia para a sua língua e volta a fazer uma análise sintática complexíssima dos processos. Hoje você não pode mais ensinar assim, ninguém vai aguentar. Então o que acontece? Claro, para que a pessoa quer o idioma? Primeira coisa, ela vê o objetivo dela. Para que ela quer? Eu quero só para poder fazer uma viagem e na Itália, enfim, o sonho dourado lá de ir para a Itália que o professor sempre comenta. Então ali a pessoa vai querer saber gramática, mas qual o nível de aprofundamento dela? Agora, se a pessoa é uma tradutora, um intérprete, aí entra até questões de gramática comparativa. Para você poder trabalhar bem, ver a estrutura verbal de um determinado idioma, como é que se reveste no outro idioma, como é que é o processo. Porque eu considero que trabalhar profissionalmente com o idioma não tem jeito, você tem que ser bom de gramática, tem que dominar. Profissionalmente, sim. Eu sou a favor, assim, porque isso vai também do estilo de aprendizagem, né? Tem gente que vai aprender melhor ouvindo mesmo e falando, praticando o idioma, e a gramática vai vir em segundo plano. Eu já sou o contrário, eu gosto de saber a regra, né? Antes. Quero saber como é que funciona, por quê, o que pode, o que não pode. Você sabe que isso tem a ver com os estilos de aprendizagem, né? Pois é, então você vai ter uma abordagem assim, claro que para você vai ser melhor primeiro ir pela gramática. Agora eu já não funciono tanto por aí. Eu privilegio mais a comunicação em si, até porque a gramática ela é muito deturpada pelos nativos. O que você aprende na escola? Você aprende na escola que você não pode começar o português com alguns pronomes, tipo me. E aí a professora está falando isso, você faz um erro, você tem que corrigir, você fala para o colega, me dá a borracha aí, você já acabou com a aula. O ideal são as duas coisas, tá certo? Quero só lembrar. Porque aí eu pelo menos eu penso o seguinte, entre falar tudo errado e não falar, é melhor não falar. Entendeu? Então se você vai falar uma outra língua e vai falar errado, não fale. Porque é o máximo da ignorância, eu acho, você tentar se comunicar num outro idioma e tudo errado. Aí é melhor ficar monoglota e pelo menos falar o português direitinho. Olha, I beg to differ. Eu discordo, porque eu já vi casos em que, mesmo falando um negócio muito mal ajombrado, a pessoa conseguiu passar o conteúdo, conseguiu criar um rapport, fez um processo comunicativo e resolveu ali no instante. Claro que uma situação focal. Se a pessoa vai querer ir para frente com isso, ela vai ter que aprofundar. Agora, a minha opinião, a minha experiência pessoal, que é minha, é que a gramática vem em segundo plano.
Não, está certo. Me perdoa. Mas agora, o ideal, você tem que reconhecer que as duas coisas juntas é melhor, né? Lógico, sem dúvida. Sobrepaira isso aí. Sem dúvida. Porque senão daqui a pouco nós vamos ficar igual aquele livro para ensinar a ignorância. Não estamos falando disso. Bobagem. Isso é bobagem. Com calma. Otto, eu gostei muito do seu verbete e eu percebi que você deu enfoque na tridotação consciencial, mas na comunicabilidade e no parapsiquismo. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais dentro da questão da intelectualidade. O que você percebe assim com relação ao poliglotismo, além aqui do que eu já vi da criatividade, da cosmovisão, dentro do desenvolvimento cognitivo e também da questão da autonomia mental somática? Autonomia mental somática, o que você falou antes? Você falou de desenvolvimento cognitivo, né? Isso, porque eu vi aqui que você colocou como efeitologia amplificação da criatividade, a ampliação da cosmovisão. Então, queria que você comentasse mais sobre essa questão do papel do poliglotismo na intelectualidade, além do dicionário cerebral e tudo que a gente já falou. Bom, aqui. legal. Primeiro, você vai estar adquirindo outros idiomas, você já está fazendo uma malhação mental somática, você está criando outros caminhos sinápticos, você já é um processo mental somático em primeiro lugar. Principalmente quando você estuda gramática, como a gente estava discutindo aqui. Outra coisa, quando você sabe idiomas diferentes, amplia a sua capacidade de pesquisa. Então, melhora o seu processo mental somático. A gente falou de uma coisa a priori e outra a posteriori. Tá? Agora, o que é importante também, nessa questão de poliglotismo, é você não ficar só na forma, porque os idiomas são apenas um meio de comunicar, eles são apenas forma. Se não tiver conteúdo, não serve de nada. Então, precisa de conteúdo. E aí o conteúdo é que vai justamente dar o peso, e aí entra a intelectualidade. Então, você precisa ter algo para comunicar. Agora, por exemplo, no trabalho de interpretação, o que eu vejo em muitos intérpretes é a questão da sede de conhecimento. Essa curiosidade insaciável é o que move, é um dos grandes atrativos dessa profissão. Então, o que acontece? Você tem a possibilidade de estudar diferentes assuntos e você está possibilitando a transposição de uma forma para outra, com aquele mesmo assunto. E você vai lidar com vários assuntos em diferentes eventos, em diferentes conferências, em diferentes... É importante, isso ao vivo. Ao vivo. Você esqueceu de falar isso, que a coisa mais séria é ao vivo. É ao vivo. Ao vivo e a cores. Em cima do lance. Mas eu não sei se ficou claro. Porque na minha opinião pessoal, é interassistencial, né? Daí falando da parte do poliglota, eu considero que a associação de ideias que a gente consegue fazer é muito maior. Você olha assim as palavras, as raízes, isso desperta ideias na gente que são bem facilitadoras, né? Nesse caso da intelectualidade. Você tem toda a razão. Aí, pode falar. Eu ia falar também da questão da importância do poliglotismo para a assistência policármica, né? Que eu não vi se você escreveu isso no verbete, mas talvez pudesse acrescentar. Eu não quis ir muito para polikarma, porque eu não sei onde é que acaba o grupo karma, onde começa o polikarma. Como eu não sei na prática, e esse verbete eu quis deixar só as coisas que eu já experimentei, eu não quis... O máximo que eu escrevi foi os vislumbres de policarmalidade na linha 4. E só uma contribuição dentro de uma pergunta que foi trazida ali com relação à ordem de aprendizado. Na minha experiência pessoal, eu percebi que quando a gente começa a estudar mais línguas latinas, a gente fica muito mais fácil de aprender. Então, eu aprendi primeiro o inglês, depois o espanhol. Quando eu estudei o francês, para mim foi muito mais fácil devido ao processo do espanhol, e agora eu estou aprendendo italiano muito rápido. Muito rápido. Eu também segui mais ou menos por aí, você tem razão. Primeiro foi o inglês e depois eu entrei no espanhol. Aí eu aprendi francês com um objetivo puramente mercadológico, confesso, que era para trabalhar como guia de turismo, não foi por uma paixão pela cultura francesa, como muita gente tem, eu não tive nada disso. Eu entrei por aí, exato. E aí depois o que acontece? Como eu já estava com o espanhol, o português e o francês, eu falei, vou aproveitar e já vou logo engolir o italiano aqui, tá tão fácil, já engoli logo de uma vez. Mas e aí... concordo com você. Agora, tem uma coisa aí. Às vezes, italiano e espanhol, por exemplo, para nós. Se você vai a metade do caminho só com o espanhol
e aí acha que já está bom e vai querer ir para o italiano, às vezes você vai começar a misturar. Você tem que ter cuidado para você consolidar uma. Tem alguns filólogos que fazem uma abordagem. Isso aí é mais sério que você está falando. Tem alguns filólogos que fazem uma abordagem por atacado. Eles pegam a família linguística, o cara vai estudar. Pega do latim, pega o que deriva, vai por atacado. Eu ainda não tenho essa competência, então tem que ir com calma. Aí você primeiro consolida uma, depois vai para outra. Senão você vai entrar no babelismo. E o que você acha, por exemplo, de hoje na sociedade? Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, tem muitas crianças que têm um exemplo, por exemplo, da cultura árabe. Eles estudam lá na escola libanesa, eles aprendem português, inglês, árabe. Em casa tem empregada que fala espanhol e ainda os pais colocam em curso de inglês, às vezes até 2 cursos, né, a mais. O que você acha disso? Olha, a princípio eu acho positivo. Quanto mais puder aprender. Há alguns relatos de que, por exemplo, a criança bilíngue ou trilingue, às vezes quando é desde berço, há alguns relatos que ela demora um pouco mais a falar, alguns pais ficam receosos de que pode dar confusão, mas depois de um tempo se observa que o desenvolvimento é normal. Então, acho que quanto mais línguas ela puder aprender, é normal. Não sei o que outras pessoas que têm mais experiência com isso acham, mas... Há uma teoria que eles são contra isso, que mais tarde a pessoa entra em confusão mental. Há um processo de estudo que eles fizeram o levantamento disso. Mas eu sou favorável com você. Quanto mais estudar, melhor. Agora aqui, ao verbetógrafo. Poderia explanar em Neologia, página 49, o poliglotismo interassistencial convergente? Eu pediria a gentileza, então, da pessoa que está perguntando, para a gente poder ir lá para a exemplologia, porque a neologia é exemplologia, né? Então, vamos lá para a página 52. A exemplologia, então. O poliglotismo interassistencial ele pode ser voluntário, que é o da Consim dedicado ao voluntariado conscienciológico plurilingue. Ele pode ser profissional, que é o da Consim autolúcida dedicada a uma profissão multilingue, poliglótica. Ou convergente. O que é o convergente? É a pessoa que trabalha com idioma e faz o seu voluntariado também na área de idiomas. Consequentemente, o seu voluntariado vai ser bastante profissional, vai ser bastante focado, comprometimento, tecnicidade, tudo melhor. Isso é a convergência, que aqui no caso é entre o voluntariado tarístico e o ofício multilíngue da Consim autolúcida. Nós tentamos fazer isso aqui nas traduções da Tertúlia. Nós temos, quando a pessoa entra ali no site da Tertúlia Online, à esquerda tem ali um projeto de tertúlias em inglês. Então, nós trabalhamos profissionalmente com interpretação e nós transpusemos essa experiência profissional para cá, de maneira que o nosso voluntariado possa ser profissional e assim agregar mais valor. Então, isso é o que a gente chama de convergente entre a atividade profissional e o voluntariado. Com referência à frase enfática, qual a relação que vê entre esses elementos e a conexão com as mini ou max proex? Entendendo que certas pessoas já nascem com facilidade para o poliglotismo, o que provoca também mais abertismo consciencial, de que modo usaria isso em uma assistência maior, intra e extrafísica? Quem está perguntando é a Cassandra. Ela falou lá no início esses elementos? Ela está falando o seguinte, com referência à frase enfática, qual a relação que vem entre esses elementos e a conexão com as mini e max proex? Tá. Bom, o que eu vejo é o seguinte, se a pessoa tem o processo de poliglotismo interassistencial, ela vai estar inserida numa maxi proexis, porque o poliglotismo é uma condição de invulgaridade. Então a pessoa precisa assumir isso e trabalhar para uma questão de maxi proexis. No nosso caso aqui, claro. Estou falando aqui do nosso caso, que é o que eu consigo observar, as pessoas que eu conheço que trabalham com idiomas. E assistência, acho que ela também quer saber assistência intrafísica, extrafísica, enfim. Bom, veja bem, quando você construi pontes evolutivos entre povos e consciências, vamos pegar aqui a questão da tradução. Então você vai fazer tradução de uma obra, a tradução do Balzac, da comédia humana para o português. O que aconteceu? Você, até certo ponto, fez, por que não, uma assistência ao Balzac. Você aumentou, amplificou a possibilidade de comunicação dele.
Então você está fazendo uma assistência extrafísica. E intrafísica porque você está trabalhando na difusão cultural. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei de que outra maneira eu poderia abordar isso. Por que ainda não existe na enciclopédia um verbete sobre estupro evolutivo? É que a gente já falou tanto, né, que eu acho que o processo ficou para não fazer estupro evolutivo. Né? Agora, para você, poderia explicar, em Principiologia, página 50, primeira linha, o princípio de as técnicas para aprender idiomas variarem de acordo com a personalidade dos poliglotas? Tem uma pessoa que a gente cita na bibliografia, inclusive na masculinologia, que é o professor Paulo Ronen. O professor Paulo Ronen, num dos livros dele, ele fala isso, foi dali que eu peguei e coloquei aqui, que é uma realidade. Os poliglotas geralmente são autodidatas. Sendo autodidata, cada um tem um estilo de aprendizagem, cada um já sabe por onde que ele aprende melhor e vai, então, aplicar aquilo. Se a pessoa vai, por exemplo, no YouTube e põe poliglotas ou poliglotas, vai ver uma miríade de poliglotas advogando técnicas diferentes para aprender idioma. Porque tudo é que nem teoria da personalidade, deriva da pessoa. Agora, o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu aprendo muito com contatos. Então, se eu estou com uma pessoa, eu estou conversando com ela e ela fala assim, não, tu não é assim que você tem que falar, isso eu nunca mais esqueço. E eu também tenho um negócio com a voz, que eu gosto de estudar lendo em voz alta, como se estivesse explicando para mim. Então, essas são as técnicas que eu uso para eu aprender melhor. Agora, eu não posso replicar isso para todo mundo. Então... Não, vocês vão chamar de esquizofrênico. Agora, ó, em Tecnologia, página 51, primeira linha. Poderia detalhar a técnica de aquisição do senso universalista? E na última linha, a técnica de evitação da enganologia do mercado de ensino de idiomas. A técnica de evitação da enganologia, a gente já falou um pouco, eu gostaria de trazer outra vertente, que é o seguinte, a pessoa não simplesmente embarcar num curso, vou fazer aula de inglês nessa escola, não. Cada escola trabalha com uma concepção de homem, em primeiro lugar, depois uma metodologia e uma abordagem linguística. Então, o que é interessante para a pessoa é ver se a abordagem daquela escola coincide com o estilo de aprendizagem dela. Então, ela faz 1, 2 aulas gratuitas na escola em que ela está se propondo a conhecer. As escolas vão abrir as portas, isso é normal. E ela vê, então, se ela se sente à vontade com aquele método. Isso, então, pode evitar um pouco a perda de tempo dela, que aí seria cair nessa enganologia. Muito bem. Em relação à técnica de aquisição do senso universalista, o professor Valdo escreve isso no Projeciologia. Algumas técnicas que eu vejo aí são, claro, aprender outros idiomas, por isso que isso está aqui, você passar um tempo no estrangeiro, você debater com pessoas que têm opiniões diametralmente opostas às suas. Só aí já são 3 técnicas para você poder ampliar um pouco sua visão de mundo e relativizar um pouco a sua própria. De que maneira funciona a clarividência viajoura? Olha, a clarividência viajoura é o seguinte, a pessoa, ela se destaca do corpo, quer dizer, descoincide e vai o mental soma até o local, vê as coisas e ela torna a voltar. Isso dentro da, vamos dizer, da taquiritmia, é um processo instantâneo. Então, esse processo é que é a clarividência viajoura. Isso pode ocorrer várias vezes, uma consecutiva à outra. Isso varia muito. Agora, o verbetório. O verbetório já teve alguma retrocognição a partir do aprendizado de alguma língua? Olha, no duro assim que eu me lembro, não. Já te falei alguma coisa? Não. Não, porque às vezes eu falo, né? Tá, não. Mas eu já passei pelo laboratório de retrocognição para poder tentar ajudar. E eu acho que mais pessoas fazendo isso seria interessante depois trocar as experiências. No laboratório de retrocognições eu posso falar dessa experiência para não deixar a pessoa em branco, né? Seria o seguinte, isso foi antes de uma viagem que eu e a Alba fizemos à Europa, onde nós conhecemos a França, Toulouse, Paris e depois Inglaterra, Londres. E eu tentei evocar o processo inglês, e Londres não veio nada. Não veio nada. Veio com o processo talvez da Irlanda e da Escócia, um processo mais celta, antigo. E como eu não senti nada ali em Londres, eu falei, curioso, vamos ver quando a gente estiver lá. E realmente não deu muita liga. Falei, bom, então alguma coisa tem a ver. Faz muito tempo que você não aparece. O sociólogo Roy Wallace, que estudou a cientologia,
argumenta que as seitas são caracterizadas pelo autoritarismo epistemológico. Eu também acho. Diz que as seitas têm o privilégio da verdade ou salvação e que seus integrantes devem aderir às práticas delas, já que a sociedade de fora está em erro. Fala que o culto é descrito pelo individualismo epistemológico, onde não está claro o locus da autoridade final, além do próprio integrante. De que modo a conscienciologia se distinguiria dessas classificações? Ora, foi muito boa a sua pergunta. Primeira coisa, vê se você caracteriza a conscienciologia como uma seita. Primeira coisa, pega lá e estude o princípio da descrença. Vê como é que fica. E outra coisa, jogue o princípio da descrença em cima desse sociólogo, Roy Williams. Vê se ele topa a parada. Que assim você mistura a cientologia, o Roy Williams, você e a conscienciologia, você vai ter uma ideia do que é. Nós aqui não queremos fazer convencimento ou persuasão de ninguém. Nós só informamos para a pessoa fazer pesquisa. Não acreditar em nada que nós estamos falando, não admitir nada que nós estamos escrevendo. Ela tem que fazer a experiência dela e tirar a conclusão. Onde é que está a seita aí? Eu então te pergunto, arranja uma seita nessa história. Seita é o Opus Dei na Igreja Católica, que é tudo certinho. Seita é a cientologia que ele falou, que tudo tem que seguir aquilo do jeito que eles falam, tudo ali, não pode sair. Senão não é. Seita tem debate? Até excomungado. Seita não tem debate. Pois é, não há debate. Como é que é? Outra coisa, tudo já é um argumento já feito. É a chamada verdade absoluta. Ela já vem pronta, só falta mastigar. Isso é um perigo. Nós aqui não temos nada disso. Como é que fica? O problema nosso aqui é de argumentação. Mostro a verdade superior à conscienciologia que eu vou aderir na hora para o processo. Agora, tem que me convencer. Quer dizer, convencer de que modo? Informando. Eu vou estudar e vou ficar convencido ou não. O problema é esse. Então, a sua pergunta é muito boa. Agora, ó, te vira, que você está com um problemão. A conscienciologia não adianta falar que é seita. Vê se você entende o que é. Você aguentar a barra. O negócio não é fácil. Está me ouvindo? Estou, pode falar. Isso, explica um pouquinho, página 52, antagonismologia. O antagonismo Lang-Parolles, e depois tem outro. Lang-Parolles, isso aqui tem a ver com as dicotomias de Saussure. Ferdinand de Saussure foi um linguista considerado o pai da linguística. O seu livro póstumo, Cursos de Linguística Geral, traz alguns conceitos que são chamadas dicotomias. Foi por ser dicotomia que eu coloquei aqui em antagonismologia. Com uma outra abordagem poderia ser interpretado como interação, enfim. Mas o que vem a ser Lang e Parolles? Lang é a língua, o Saussure era suíço, por isso ele escreveu em francês e foi difundido com isso. E Parolles é a palavra, mas aqui do ponto de vista da realização pessoal da pessoa, a apropriação que a pessoa faz da língua, que é um fenômeno social, um repositório de códigos para a comunicação entre aquele grupo. A pessoa faz uma apropriação daquilo e dessa apropriação ela se exprime, ela se expressa. Isso é a parolha, tá? Então a parolha seria talvez até o idioleto da pessoa, é a maneira que ela usa a língua. A maneira dela usar a língua, então, é a parolha. E longa é o repositório, que é a fonte de inspiração para você usar o idioma. Tá, agora me diga aqui, o antagonismo eixo sintagmático e eixo paradigmático. Tá, esse aqui... Esse aqui eu até imaginei alguma coisa assim, ó. Você tem, por exemplo, essa frase aqui, ó. O poliglota fala... Eu sabia que alguém ia perguntar e já me precavi. O poliglota fala várias línguas. Você tem aqui na horizontal uma frase, certo? Esse aqui é o eixo sintagmático. E em contraposição ao eixo paradigmático, que é para cada palavra que você tem aqui, por exemplo, poliglota ali está escrito
podia ser, em vez de poliglota, podia ser multilíngue, podia ser plurilíngue, são sinônimos. Então, para cada palavra há um sinônimo. Esse é um eixo paradigmático. É claro que eles estão em relação, porque uma mudança em um eixo, em uma palavra que está no eixo sintagmático, vai dar problema, vai alterar. Então, por exemplo, aqui você fala, o poliglota fala várias línguas. Aí eu vou mexer no eixo paradigmático de línguas e vou pegar a palavra idiomas. Eu não posso manter a mesma frase. O poliglota fala várias idiomas, por causa do processo de concordância de gênero ali. Então tem que mudar. O poliglota fala vários ou muitos idiomas. Então, uma mudança no eixo paradigmático vai acarretar também uma mudança no eixo sintagmático. Agora, qual a importância disso para o poliglotismo interassistencial? Quando você está fazendo traduções, isso aqui faz parte de técnicas, é muito interessante, principalmente na interpretação que é na hora. Por exemplo, vamos supor que um americano está aprendendo a falar português, ou enfim, já fala e está fazendo alguma tradução para os colegas. Aí ele tem que traduzir isso aqui. E ele teria que traduzir, o poliglota se comunica em várias línguas. Só que ele não sabe se é se comunica em ou se comunica por várias línguas, ele está com dúvida em relação à preposição que ele vai usar. Ele está em dúvida em relação à preposição. Aí, para evitar problema, ele usa o fala. Ele atinge o mesmo objetivo, simplificou a situação. São técnicas que a gente usa o tempo todo na interpretação. Mas isso é técnica também da própria linguagem. Tá, tem o seguinte aqui mais. Qual é a diferença que você botou? O paradoxo da condição do tradutor e traditore. Qual é a diferença entre essas duas coisas, tradutor e traditore, e por que essa coisa do paradoxo dessas duas condições? O que é isso? Tá. O tradutor e traditore fica muito bem em italiano, em outras línguas é difícil reproduzir isso, viu, Ju? Aí é o quê? É um dito bastante conhecido que fala o quê? Tradutor traidor. De que maneira? O tradutor, ao fazer traduções, ele necessariamente, isso é insta ao processo de tradução, ele vai fazer modificações que acabam, talvez, corrompendo um pouco o sentido original ou dando uma nuance um pouco diferente. Ocorre porque pensa bem, se não existe sinônimo perfeito na própria língua materna, imagina entre outras línguas. Então é óbvio que tem uma certa disparidade. Ok. Isso posto, você tem que pensar, ok, isso é isto, porém, isso não invalida o esforço de tradução, principalmente quando é com objetivos assistenciais, difusão cultural, comunicação necessária entre duas pessoas, duas culturas, dois povos. Então, por isso que é um paradoxo, que ao mesmo tempo que ele é um traidor, ele é um aliado, no caso do poliglotismo interassistencial. E o outro que você perguntou, o que era? Traditore. Tradutore, traditore. Tradutor, traidor. Ah, tá. Ok. Tá, entendi. Otto, nesse sentido aí, existe sempre uma porcentagem de tradutore numa tradução, né? Quer dizer, existe sempre uma porcentagem de tradutore na tradução. O ideal é minimizar isso. Você também quis dizer isso. Mas o que eu ia perguntar aqui, na binomiologia, eu queria que se aprofundasse, segundo o binômio aqui, binômio paragenética, eumatia e idiomática. Tá. Eu não sei se ninguém acho que perguntou, né? Tá, Arlindo, aqui é o seguinte. Eumatia, facilidade de aprender. Idiomática, facilidade de aprender idiomas. Se você trabalhou com vários idiomas ao longo de várias vidas, você acaba incorporando aquilo à sua paragenética, correto? Se aquilo está incorporado à sua paragenética, aquilo vai, a cada vida, facilitar o aprendizado de novos idiomas. Por isso que é um binômio. Paragenética, no caso, a pessoa que já trabalhou com isso ao longo de várias vidas. Então, está na paragenética dela. Consequentemente, vai ajudar no aprendizado principalmente se é um idioma que ela já vem trabalhando, com o qual ela já vem trabalhando algumas vidas. Por exemplo, um idioma que você tem muita afinidade, você pode considerar que tem a paragenética, provavelmente. Pode, também questão de holomemória, né? Já está lá no holomemória, aí você poderia evocar. Por que não? Hoje eu tinha conversado contigo que também é difícil a gente saber o que é da paramemória e o que é do holopensene, né? Você está num país. Né? É difícil. Está aberta a pesquisa. Vamos pesquisar isso aí. Agora, em laboratoriologia, página 51.
Quais foram as suas experiências nesse laboratório? Estão te colocando a parede, hein? O laboratório conscienciológico da retrocognição. Já me perguntaram e eu não tive, então é até bacana que perguntaram isso, que eu posso retomar o que ficou faltando da última vez. Que eu não tive nenhuma retrocognição clara de vida minha em outros países. No entanto, eu fiz 2 trabalhos como intérprete, 2 trabalhos internacionais, um na França, em Toulouse, o outro no Peru, em Lima, que me deram uma clara impressão de que eu já trabalhei com isso em outras vidas. Já vem um negócio antigo. Bidu. Agora aqui, paradoxologia, página 52, primeira linha. Eu ia falar dos outros ainda, mas tudo bem. Paradoxologia, página 52, primeira linha. Você passou pelo paradoxo de saber como e não o porquê de se falar de certa maneira determinado idioma? Baseando-se nesse paradoxo, eu tenho um incômodo muito grande de ainda não saber falar outra língua fluentemente. Sinto percepções de predominância do holopensene inglês, espanhol, italiano e francês. Às vezes tenho nuances perceptivas do holopensene alemão e russo. Pretendo reiniciar o inglês o mais rápido possível. A pessoa está numa condição... Ele está sabendo o paradoxo. Fala alguma coisa sobre o paradoxo. Claro, não, vamos tentar ajudar. Veja, são 6 idiomas. A pessoa tem que fazer o seguinte, como são muitas afinidades, aí o ideal para a pessoa é ela eleger o prioritário, e aprofundar nele. Uma vez ela aprendendo esse idioma, falando fluentemente, que ela relata ter uma certa frustração pessoal com isso, isso vai dar força para ela aprender os outros. Então, veja, calma, fica tranquila, concentra o prioritário, no caso seria o inglês. Será que essa pessoa já fala inglês? Não ficou claro ali, né? A pessoa aprofundar no inglês. Pretende reiniciar o inglês o mais rápido possível. Isso, então, veja, o problema, sabe o que é? A enganologia também lá do mercado de idiomas. Eu acho muito difícil 3 horas por semana se dominar um idioma. Isso aí eu acho um negócio meio bobagem. A professora Cássia também escreve no livro dela alguma coisa assim. E, veja, você tem que fazer imersão. Imersão é o ideal. Imersão, não tem outro jeito. Fundamental o processo. Acabou. Eu estou de plena acordo. De que modo funciona a questão do idioma na comunicação de consciex para consim e vice-versa? O entendimento da língua, no caso de idiomas diferentes, depende do nível evolutivo dos envolvidos? Não, o entendimento da língua em si não depende do nível evolutivo, porque existem altos intelectuais com um nível evolutivo, com uma cosmoética que está no chinelo e que tem... Enfim, essa questão, a gente tem que entender o seguinte, essa questão de idioma, de comunicabilidade, isso independe de nível evolutivo. O que a gente está tentando fazer aqui é agregar valor. O valor da cosmoética, o valor da interassistencialidade. Ampliar tudo. Ampliar tudo. Entende? Nós temos que lembrar o seguinte, uma pessoa que é poliglota não quer dizer que ela seja erudita. Exato, também não. Isso é que é a coisa mais séria também nessa não. história. E vice-versa. Agora aqui, no campo da mental somática, o aprendizado de idiomas orientais, baseado nos ideogramas que comunicam ideias através de símbolos complexos, ajuda a criar neossinapse e melhora a capacidade pessoal da comunicação? Qual é o maior ganho mental somático para aqueles que têm afinidade por idiomas orientais? Olha, é claro que qualquer idioma vai melhorar a questão mental somática, vai criar sinapses, isso daí é indiscutível em qualquer idioma. Em relação aos idiomas orientais, eu não tenho competência para falar. Não, mas todo mundo sabe que eles ampliam a capacidade de elaboração do pensamento. A pensionização fica mais complexa e a pessoa caminha para uma cosmovisão maior. Uma questão, por exemplo, você pega o ideograma do chinês, você tem um símbolo. Aquele símbolo, uma vez só, ele significa árvore. 68 mil. Aqui é pouco. 68 mil. Tem gente que domina isso tudo. 68 mil. Presta atenção, olha o tanto. É muito. Já entrou na cabeça? 68 mil? Só de pensar, já enche a cabeça da pessoa. Por isso que o mandarim demora 10 anos para a pessoa dominar o idioma. Agora, a questão... Tem gente que acha que é 20 idiomas. Tem 20 anos para dominar o mandarim. Vai depender, né? Isso a gente não pode generalizar como regra. É difícil. Isso aí O que acontece é o seguinte, eu já percebi alguma coisa dos chineses que eu achei interessante, acho que é o máximo que eu posso falar nesse caso. Você tem o símbolo lá,
que é como se fosse uma arvorezinha. Ele aparecendo uma vez significa árvore. Ele aparecendo 2 vezes significa bosque. Ele aparecendo 3 vezes significa floresta. Então é muito interessante você parar e pensar em termos de ideogramas, porque é totalmente diferente da nossa maneira de pensar. Mas é isso aí que amplia a cabeça. Isso amplia demais. Isso amplia demais. Eles têm razão. Toda. Mas olha, eu prefiro o português. Hoje. Nessa vida. Hoje. Os pauzinhos, eu prefiro o garfo. Também. E por aí vai. Na opção de preferências, eu sou a parte técnica, pragmático, sabe? Vamos ser práticos. Otto, a respeito disso, você coloca na pensenologia, da página 49, a penúltima linha, o mater pensene da expansão da aquisição de conhecimento. Cristina, o meu mater pensene é aquisição de conhecimento, é estudo. Esse é meu mater pensene. O meu mega trafora é a comunicabilidade. E o meu mega foco é o intercâmbio cultural, promover isso. Então, o que acontece? Com isso tudo alinhado, fica muito mais fácil eu caminhar, ir para frente. Então, esse verbete também surge da atuação clara, consciente dessa tríade combinada. Aqui o que acontece? O mater pensene da expansão da aquisição de conhecimento. Se eu tenho um mater pensene de aquisição de conhecimento, foi o que a gente falou ali para a Priscila antes, quando você agrega outros idiomas, você expande a sua capacidade de aquisição de conhecimento. Né? Otto, aqui em cima no A. É na antagonismologia, página 52. O teu último antagonismo. Purismo, vanguarda. O que você quer falar com vanguarda aí? Isso é revolução? Tá na frente? Fala isso aí, purismo, vanguarda. Bem interessante. Revolução intraconsciencial poderia ser, Dani. Olha só, veja bem. Que eu falo em francês para ela. Avant-garde. Avant-garde. Tá bom. De qual? A questão é o seguinte, eu vejo que na questão do poliglotismo, para a pessoa avançar com isso, é a pessoa que se apega muito ao processo de purismo da própria língua, certas questões tipo lutar muito contra influências estrangeiras, senão a gente não teria estrangeirismologia, a gente não teria essa questão aqui na enciclopédia. A pessoa lutar muito contra isso representa a questão de purismo. A gente aqui, pelo que eu percebo, a gente já está mais na vanguarda. A gente consegue incluir aqui na estrangeirismologia várias expressões que ampliam, que são. Aqui é uma expressão que diz respeito ao universo do poliglotismo, que ampliam a nossa capacidade de comunicação, consequentemente de assistência. Então é nesse sentido que eu coloquei purismo, vanguarda. Vanguarda. Ok, muito obrigada. Otto. Sim. Aqui, no B. Gostei do teu verbete, achei ele autoexplicativo. Ele em si, por si só, é poliglota. Achei muito bom, isso é interessante. Principalmente aqui, masculinologia, feminologia, você tem os exemplos interessantes, bons. Achei denso e técnico, bem teu estilo, assim, achei muito bom. E gostaria só de acrescentar uma sugestão que, em tese, serve para qualquer área da nossa PROEX, que seria um trinômio: autodisponibilidade, amparabilidade e adcons. Que é explica melhor o que você quer com isso. É exatamente o que você trouxe. Eu saí um momentinho e voltei, você estava falando da questão da assistência, né? Então, o fato da pessoa utilizar o pouco que ela sabe, ou o que ela sabe, se dispor para assistir, e à medida que isso vai acontecendo, no momento que vai acontecendo, a pessoa percebe que amplia e chegam muitos cons que ela mesma não esperava. Então, ela vai adquirindo e vai recorrendo a conhecimentos que às vezes estavam encaixotados há algumas vidas e que, à medida que ela vai assistindo, ela vai também adicionando e acrescentando. Né? E é algo assim não muito programado. Às vezes acontece quando a pessoa menos espera. Então, a autodisponibilidade e a amparabilidade, eu acho que trazem um resultado. Autodisponibilidade depois? Autodisponibilidade, amparabilidade e adcons. Eu acho que isso já está mais ou menos diluído aqui em outros. Tem. Você falou em ciclologia, né? Eu já achei que trouxe lá o binômio assistencial. Já achei que meio já está extenso demais, já começa a beirar a digressão às vezes, aí eu vou... Mas obrigado. Vê outra coisa aí que você acha que pode ampliar. E eu queria fazer mais uma curiosidade. Aqui na página... Você falou em enumerologia. Vamos ver onde é que está a numerologia. Na página 51,
a última enumeração. Achei muito interessante se trazer aqui. É verdade. A tradução literal, a tradução livre, a tradução oral à prima vista do texto, a tradução simultânea, a tradução diplomática, a tradução juramentada, a tradução de língua de sinais. A tradução da língua dos sinais. Bacana, né? Eu cheguei a estudar um pouco de língua dos sinais, eu fiquei pensando como Libras. seria a pessoa traduzir, né? Do Libras para um idioma, do inglês. Tem uma colega nossa aqui que se formou em Libras. Muito fácil. Sabrina. Não, ela se formou lá na APACH, Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu. Conheço o pessoal lá, já fiz até estágio lá da psicologia. Eu cheguei a estudar um pouquinho já, lá. também já dei uma olhada lá. É interessante porque você tem a forma, né, que ontem o professor Valdo estava trazendo para nós, a questão da forma, a gente tentando deixar a forma, mas, por outro lado, a Libra sendo uma base aí da forma. Né? Sim, cabe a sigla. Se quiser colocar. Pode ser. Mas é porque não é só Libras, né? Você pode entrar com outras línguas de sinais também. Sim. Eu não quis particularizar aqui. Eu não quis particularizar, acho que eu não botei nenhum nome de idioma, português, inglês, francês, não botei nada para não particularizar, deixar bem aberto mesmo. Mas é uma boa mesmo, Libras. Né? E eu também gostaria de deixar uma sugestão, aí é mais para todos que passam por aqui, assistem tertúlia. Muitas vezes as pessoas chegam de fora e, às vezes, um pouco, né, do idioma é melhor do que nada. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas estão chegando aqui com uma sede enorme de conhecer a conscienciologia, de ver, de ter mais informações. E tem muita gente nossa que não domina o inglês, não tem o inglês técnico, mas que poderia ajudar, que fica ali acanhada, olhando de lado, pensando, não, eu não tenho aí o know-how para ajudar. Né? Então, fica aí a sugestão para quem sabe acolher, assistir. Né? Beleza? Nessa questão eu tenho um depoimento pessoal. Em Torres vem muitas pessoas de muitos países. E eu me sentia muito mal quando o inglês vinha me pedir informações. Eu ficava com aquele inglês de escola, que não só ensinou gramática, eu não tinha como me comunicar. Aí eu decidi estudar inglês. E isso fez com que eu rompesse barreiras. Porque mesmo não falando perfeitamente o inglês, mas eu consigo me comunicar. E aqui dentro do CAEC mesmo, quantas pessoas eu acompanhei. Porque na portaria eles têm assistência, mas aqueles que estão no vilarejo, assim, em todos os momentos, a gente tem uma interação muito grande e muito forte. Eu concordo plenamente com o que você falou. E tem uma questão aqui, na mitologia, na primeira linha, o mito do idioma universal intrafísico. Qual é o fator que determina que uma língua ser escalada para ser a língua universal? Foi sempre o inglês? Já teve outra língua, o francês já foi considerado universal. Aqui tem essa questão dessas línguas, o latim em épocas passadas, a língua dos eruditos da ciência, mas eu não me referi tanto a essas línguas não, me referi também às línguas artificiais que são criadas, ao modo do Esperanto, Volapük e outras. Esses idiomas eles não colam porque eles não são línguas maternas de nenhuma pessoa, ou seja, falta o elemento afetivo à língua. Tá certo. E aí por isso elas não conseguem uma difusão maior. E alguns dizem que, até alguns poliglotas dizem que seria interessante se todas as pessoas falassem uma única língua, seria mais fácil ter a paz. Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que a paz a gente tem que conseguir na diferença mesmo. Porque existe a questão afetiva. Tem certas questões, eu aprendi a falar o alemão de criança, tem certas questões e até questões a melhorar. Se eu consigo, no alemão, falar no alemão comigo, é outra questão. Parece que vem a emoção, vem o sentimento e eu consigo melhor liberar. A senhora falou alemão de criança. Era só alemão ou era português também? Alemão ou português eu comecei a aprender quando fui para o colégio, com 12 anos. Só com 12 que foi aprender português? Só com 12? Sim. E aí eu comecei a aprender o português para mim era uma língua estrangeira. Mas eu consegui, pelo fato de eu saber falar o alemão,
eu observava muito. E a sorte é que o material didático que o professor usava, eu aí associava o alemão com o português, e aí eu gravava muito por imagens. Eu mesma me fazia desenhos. E com o desenho, eu ligava o desenho à palavra. Aí que eu aprendi. E depois eu nunca esqueci o alemão. Inclusive, no colégio, as freiras me davam livrinhos em alemão para eu ler. E eu lia, então, aquelas historinhas, eu lia sozinha. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu lia, porque é ali que eu conseguia ter um pouquinho de recreio. É bem interessante. Legal. Depois, pelo fato de eu saber o alemão, eu tive facilidade de interagir com o holandês, porque eu falo o alemão que eu aprendi, por parte da minha mãe é o dialeto, e por parte do meu pai o alemão gramatical. Eu escutei muitos holandeses falando que são mutuamente inteligíveis. Sim, sim, são. É muito interessante. É interessante. Otto, Luiz aqui no atrás de você. São duas questões. Uhum. A primeira, eu não vi no verbete, eu não sei se você colocou ou não, eu queria saber a tua opinião sobre aquele aprendizado da língua instrumental. Pelo menos eu aprendi com esse termo, que é, por exemplo, você quer... eu quero ler livros em alemão, então eu vou aprender especificamente essa habilidade. O que você acha disso? Como é que você vê isso? Acho válido isso daí. Inclusive, eu, por exemplo, hoje, eu criei um método de ensino de inglês instrumental para hotelaria e gastronomia. E tenho feito isso aqui em Foz com o pessoal de hotelaria e gastronomia. O que é inglês instrumental? Às vezes eles chamam de ESP, que é English for Specific Purposes, para propósitos específicos. É muito útil. Na área, por exemplo, acadêmica, muitas vezes eles pedem para você ler. Então, você tem que saber ler em outros idiomas. Você não precisa saber falar. Então, é útil. Vai depender muito do que você quer, o objetivo que você quer com aquele idioma. Outra coisa é o seguinte, para um determinado métier, todo métier tem um vocabulário associado. Se você aprende, por exemplo, um recepcionista de hotel, se ele aprende o vocabulário associado àquele métier dele, ele vai ser, vamos dizer assim, proficiente na execução das tarefas dele. Então, isso, Luiz, é um inglês instrumental, no caso. Então, ele pode muito bem trabalhar, agregar valor ao profissionalismo dele e seguir em frente. Então, acho válido, sim, o inglês instrumental. Isso, de alguma forma, tem a ver com o que você colocou do poliglota, acho que está na paradoxologia, se não me engano. De que fluentemente ele fala apenas 2 ou 3, apesar de conhecer vários idiomas? Ali, na verdade, é um pouco diferente. Ali é o seguinte, ali tem a ver com o status linguístico do idioma em questão. Aqui é o paradoxo de vários dialetos não serem considerados verdadeiros falantes, o paradoxo de falantes de vários dialetos não serem considerados verdadeiros poliglotas, é esse? Não, é outra parte, mas agora, como eu não estava, eu só lembrei agora É na patologia, né? O fato de mesmo os maiores poliglotas falarem fluentemente apenas os 2 ou 3 idiomas mais utilizados. Isso daí é um fato. O que acontece? Existem algumas pessoas que alegam falar 50, 60 idiomas. Existe um senhor que mora em Santa Catarina, Carlos Amaral Freire, se não me engano. Ele relata ter estudado ao longo de 60 anos uma língua a cada 6 meses, que daria 120 línguas. No entanto, quando ele dá a entrevista, ele fala que esqueceu a metade. Ou seja, se você não pratica, idioma é uma questão de prática, não tem segredo. Se você não pratica, você enferruja. Esse que é o difícil do poliglotismo interassistencial, você tem que dar manutenção aos idiomas. Então, se a pessoa sabe uma dezena, 2 dezenas, ela vai falar fluentemente aqueles 2 ou 3 que ela fala mais, que é a língua materna, uma outra que ela fala mais, enfim, meu caso. Eu falo português, inglês, espanhol, francês e italiano. Eu me dou melhor com inglês e francês porque são as línguas que eu utilizo mais correntemente. O inglês, quase sempre nas atividades de interpretação, e o francês também, eu tenho alguns clientes bem pontuais e me faz praticar mais o francês. Ou seja, o espanhol e o italiano mais ainda, ficam em segundo plano, entende? Então isso é um exemplo de que você vai acabar falando fluentemente apenas aqueles que você mais utiliza. Entendi. A segunda questão é na fatologia mesmo, na 8ª linha de baixo para cima, o amoldamento ao espírito de cada língua. Você podia comentar? É o seguinte, cada língua tem um espírito, no seguinte sentido, tem um holopensene, tem uma idiosincrasia.
E quando você vai falar, vai aprender uma determinado idioma, é bom você observar isso, é bom você observar os trejeitos culturais daquele idioma que você está aprendendo. Isso vai potencializar e dinamizar o seu aprendizado. A outra coisa é quando você já fala o idioma e você, por exemplo, passa 1 mês, 2 meses sem falar e você vai utilizá-lo novamente para uma determinada atividade, você pode fazer uma evocação desse processo que vem acompanhado ao idioma, um certo trejeito, uma certa expressão idiomática que você sabe que tem naquele idioma e que você usa aquilo como gancho para poder melhorar o seu processo cerebral, o dicionário cerebral, para você dinamizar. Então você vai se amoldar ao espírito de cada língua nesse sentido. Você podia dar alguns exemplos desse trejeito? O exemplo, por exemplo, que a gente deu aqui para o Arlindo no início da questão. Vamos supor, então, que você vai para a Itália, certo? E aí, na Itália, os italianos têm uma maneira bem particolare, né, de se expressar. Então, você me perdoa, Arlindo, usar você aí novamente. Então, o que acontece? Você vai acabar usando o italiano, você vai acabar se comunicando, você vai acabar se relacionando com as outras pessoas, os italianos falam alto uns com os outros, parece que eles estão brigando para quem eles podem. E aí, nesse sentido, você vai... Às vezes... mas às vezes não. Aí é que tá. Às vezes não. Isso é normal deles. Aí o que acontece? Você, ao falar em italiano, você normalmente vai tomar atitudes que, na sua cultura brasileira, seriam tabu. Entendeu? A língua é musical. Por isso que eles falam assim. É a língua mais musical que tem o italiano. Por isso que é tudo gritado, porque todo mundo parece estar numa ópera. Ride, palhaço! O problema é esse. Escuta, você não queria falar? Por favor. Eu queria ver se já foi comentado aqui o quadro europeu comum de referências para línguas da fatologia. Isso daqui é interessante. É o seguinte, quando você pergunta para a pessoa, você fala inglês? A pessoa fala. Mas o que é falar um idioma? Certo? Então, para resolver esses problemas, o que acontece? Na Europa, a União Europeia criou um quadro europeu para poder harmonizar, para poder padronizar os diferentes níveis de avaliação de um nível. Porque, por exemplo, um trabalhador espanhol, português, ia trabalhar na Inglaterra. Aí ele falava, não, olha, eu tenho aqui em Portugal nível intermediário, mas às vezes não bate com o nível intermediário na Inglaterra. Então, eles padronizaram isso tudo, tá, no Departamento de Políticas Linguísticas da União Europeia, e aí eles então criaram esse quadro europeu comum. Você então ali tem alguns níveis que são obedecidos por todos os países da União Europeia. E eles fazem os exames de proficiência com base nesses níveis. Isso facilita muito, Emanuel, quando você, por exemplo, diz, eu falo idioma, mas espera aí, eu tenho, por exemplo, o nível B2 do quadro europeu comum. Entende? O que é o nível B2? É o nível intermediário. Eles dividiram em 3 níveis. O nível A, que é o básico, o B, que é o intermediário, e o C, que é avançado. Aí dentro de cada nível eles ainda subdividiram em 2. A1, A2, B1, B2, C1, C2, de modo que A1 é o mais básico e o C2 é o mais avançado. Então, se a pessoa fala, se domina inglês? Domino, eu tenho C2. Então, tranquilo, por quê? Você vai ler a descrição do que é um nível de proficiência total, de acordo com essa tabela. Eles falam, a pessoa entende praticamente tudo que lê ou ouve. Então, é uma proficiência próxima da do nativo. Ou se a pessoa tem um nível C1, é uma proficiência interessante, bastante interessante. Não é um domínio total, mas é uma proficiência legal. B2 é um nível intermediário avançado. A pessoa lida com a maioria das situações acadêmicas ou profissionais que possam ocorrer. E assim por diante. Então isso aqui é um instrumento muito bom, muito interessante para todos que estão aprendendo idioma e também para uma comunicação entre os poliglotas ou entre as pessoas que lidam com idiomas, para saber, para se colocar num nível comum, padronizar. Porque senão, eu falo idiomas, fala em que sentido? Qual é o nível que se fala? Enfim, quais são as habilidades? Porque temos 4 habilidades, era o que o Luiz perguntava. Em inglês instrumental, muitas vezes pega só uma habilidade, por exemplo, leitura. Mas tem a produção escrita, a produção oral, e aí você tem a compreensão escrita e a compreensão oral. Você tem no mínimo 4 habilidades. Então esse quadro pega essas 4 habilidades e define níveis para cada uma delas. Mas como é que é isso aí? Ao chegar na Europa, por exemplo, a pessoa ela é analisada quanto a isso? Ela é abordada? Não, isso daí é para você usar mesmo, pessoal. Não. Mas, por exemplo, ela procura saber isso, desse quadro, não é isso? Mas, por exemplo, vamos supor que você vai na cultura inglesa fazer lá os exames de Cambridge, lá para você certificar teu inglês em alto nível. Os exames de Cambridge são baseados nesse quadro.
Aí você vai fazer um exame de espanhol do Instituto Cervantes, também são baseados nesse livro. Você vai fazer lá o Goethe, Goethe alemão. Você vai fazer o Dalifo Delphi da Aliança Francesa, também baseados. Você vai fazer o Celli italiano, também baseados nisso. E aí você então consegue se... Eu te falo isso porque... A Aliança Francesa já tem fóssil, é bom lembrar disso. Claro, já tem fóssil. Só mais um aqui. Esse aqui é o... Aqui também na fatologia, a hipótese de Sapir-Whorf. Como é que é isso aqui? Depois, é uma hipótese que diz o seguinte, que a língua determina a visão de mundo do indivíduo. Ela determina o seu pensamento, a língua que você fala. Consequentemente, quanto mais língua você falar, maior vai ser a sua visão de mundo. Eu queria trazer uma questão da definição, que se a gente fala de monoglota, aí a gente fala de bilíngue, e tem a pessoa que é trilíngue também. E na definição, o poliglota está como 3 ou mais. Na minha opinião, deveria ser alterado para 4 ou mais. É o seguinte, Priscila, quando a gente vai definir habilidades linguísticas, estamos em terreno pantanoso. Por quê? Porque eu já vi definições que falam assim, uma das formas mais correntes de poliglotismo é o bilinguismo. Eles estão equivalendo uma coisa a outra. No entanto, se a gente construir o conceito como você constrói, e eu concordo com sua construção, nós pegamos o monoglota, pegamos o bilíngue, nós pegamos o trilíngue, tanto é que tem um curso, né, secretariado, executivo trilíngue e tal. E aí, necessariamente, 4 idiomas, você não vai falar quadrilíngue ou tetralíngue, não é uma... Aí você entra com poli, que seria o poliglota. Eu pus poli, mas o pessoal da revisão achou interessante colocar 3 ou mais, porque me parece que na enciclopédia já existia algo nesse sentido, onde poliglotismo era associado a 3 ou mais línguas. Então, a fim de manter uma homogeneidade, se manteve. Mas eu, pessoalmente, acho que é 4 ou mais também. Agora, queremos agradecer toda a sua verbosidade e todas as suas traduções. Você sabe que esse homem é um portento, né? Fora de série. Professor Otto Mendonça, viu? Em homenagem a você, vou falar isso. Professor Otto Mendonça, pé de porco, mão de onça. Você está entendendo? Você para ajudá-lo, entendeu? Para não ficar tão por baixo da história. É o professor. Agora, estou esperando os próximos 100, tá certo? Vamos nessa, hein? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 48 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 24 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje: teremos a Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo, a Melissa sobre o CIP em Chapecó, a Priscila sobre Biocam, a Adriana sobre a Jornada de Educação e a Rosa sobre o programa Verbetografia. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar para a aula teórica da Escola do Parapsiquismo, que vai acontecer amanhã, sábado, dia 17, às 15 horas. A temática será ectoplasmia e aspectos interassistenciais. Os professores serão eu, professora Daiane Roça, e professor Luiz Gonçalves. A aula é gratuita e aberta a todos os interessados no estudo da temática ectoplasmia. Então, será amanhã, dia 17, todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Esse recado é especial para você, morador de Chapecó e cidades vizinhas. O IPC estará iniciando um CIP, curso integrado de projeciologia, amanhã à tarde, na cidade de Chapecó. O CIP terá duração de 5 finais de semana. As aulas serão nos sábados e domingos. Nós teremos também uma palestra que será ministrada hoje à noite, às 19h30, com o tema "Você já teve a sensação de estar fora do corpo?" A palestra ocorrerá no Sindicato dos Bancários, na rua Porto Alegre, 619D, D de dado, no centro de Chapecó. Para maiores informações, você pode ligar para o Claumir, que é o nosso voluntário em Chapecó. O telefone dele é 49 9983 4147. Obrigada.
Oi, pessoal. Eu gostaria de convidar a todos para participarem da Biocan, que é a caminhada bioenergética, realizada pela Sinvex em parceria com o Discernimento. Então, a gente vai ter a realização da Biocan neste domingo, a partir das 8 horas, no Discernimento. Quem tiver interesse, as rendas do curso são destinadas para a manutenção da Via Forestalis, que é a trilha que busca integrar todos os ambientes aqui da CCCI. Então, fica o convite. Obrigada. Olá, é para lembrar da 5ª Jornada de Educação Conscienciológica e da Semana de Educação. A 5ª Jornada vai se realizar de 7 a 9 de outubro desse ano. E teremos cursos também durante a semana. Um curso sobre fundamentos da cientificidade, em relação à Conscienciologia e à ciência convencional também. Profilaxia das abordagens dogmáticas e cientificidade específica da pesquisa conscienciológica. Então é para lembrar a todos sobre o evento. Mais informações podem ser encontradas no site da Reaprendência, reaprendência.org e Reaprendência com T. Tá bom? Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Você, morador de fora de Foz do Iguaçu, se ainda não fez o seu verbete e quer fazer parte da enciclopédia, aproveite então o programa Verbetografia 100% à distância. Já vai ser iniciado agora da semana que vem, no dia 22 de setembro. Como é que vai ser o processo desse programa Verbetografia totalmente à distância? A gente vai colocar disponível numa plataforma Moodle, nós vamos colocar as aulas, textos para estudo. E às quintas-feiras à noite, de 7h30 da noite até as 9h30 da noite, a gente vai ter uma aula online durante 12 semanas. E nessa aula online, a pessoa que não puder estar presente nessa aula online, ela pode mandar as perguntas antes e ouvir as respostas depois. Então, essa fixação aí da quinta-feira não seria nenhum impeditivo da pessoa deixar de fazer o programa Verbetografia. Nós vamos, então, devagar, progressivamente, durante 12 semanas, colocando nessa plataforma as aulas, e no máximo no entorno, né, de 2 horas por semana de aula, com mais essas 2 horas de online, ficariam, então, umas 4 horas por semana que a pessoa precisaria para assistirem às aulas e, enfim, mais um pouco aí de tempo para a produção pessoal. Então, e outra coisa facilitadora é que a pessoa pode organizar esse período de tempo da maneira que melhor convier para ela. Então, assim, é bem facilitado esse tipo de programa. A pessoa que estiver interessada em participar desse programa, entre em contato, então, com a recepção do CAEC para fazer a sua inscrição. Pode ser pelo telefone 45, código de área, e o telefone é 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Para amanhã teremos o verbete Idiotismo Jurídico, a especialidade Direitologia, o autor, o professor Eucárdio de Rosso. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.